para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor João Fernando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você. Bom, temos vários temas a abordar. A campanha começou na sexta-feira, mas nós já temos ações na Justiça. Eu gostaria de começar falando sobre isso. O PSB da Tabata Amaral já entrou com 2 ações junto ao Ministério Eleitoral, através do promotor eleitoral, contra Pablo Marçal. A primeira dela questionava que o prazo entre a filiação dele ao partido, PRTB, e a convenção vai contra o estatuto do próprio partido. Esse é um ponto. E no sábado foi apresentado o pedido de cassação porque ele teria, através das redes sociais, estimulado os seguidores dele a fazerem divulgação da campanha em troca de eventual ganho futuro. Não é? Então, ele deixava no discurso aberta essa possibilidade. O senhor acha que essa ação pode seguir adiante? O pedido foi do MP Eleitoral, quem apresentou foi o promotor Fabiano Peteon. Como é que é o processo agora? Pois é, então são 2 questões diferentes. A primeira diz respeito ao registro de candidatura do Pablo Marçal, porque a lei exige, de maneira geral, que os candidatos estejam filiados ao partido pelo qual vão concorrer em 6 meses antes da eleição ou o prazo que seja previsto no estatuto partidário, se este for maior. E é o caso. Pablo Marçal filiou-se ao PRTB, o prazo de 6 meses, neste caso, tem um parâmetro maior no estatuto do PRTB que não foi atendido. E, em razão disso, se ele descumpriu a regra de anterioridade da filiação partidária, a consequência deve ou pode ser, pelo menos, o indeferimento do registro de candidatura seria tirá-lo da disputa eleitoral. A outra acusação é bem grave, que acarreta, se for julgada procedente, a cassação também do registro. Se ele for deferido na primeira, pode ser cassado na segunda. E já a manifestação do promotor eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo a favor deste pedido. E aqui parece que é uma questão em que o Pablo Marçal oferece dinheiro, pagamento em dinheiro, para que pessoas compartilhem os seus vídeos, façam divulgação da campanha. Você vê, candidato hoje não pode dar caneta, boné, camiseta, nenhum brinde aos eleitores. Agora, distribuir dinheiro para turbinar a sua campanha parece uma denúncia bem grave que tem que ser apurada no que diz respeito às circunstâncias e às consequências. Eles vão apresentar a defesa, ele pode talvez até alegar que não foi distribuído o dinheiro. A intenção de distribuir a promessa já teria implicação jurídica? Já pode ter, sim. Agora, o que a Justiça Eleitoral vai procurar estabelecer nesse caso é se essa irregularidade comprometeu o equilíbrio na disputa, o equilíbrio entre os candidatos. E, para isso, vai ter que saber se houve efetivamente distribuição de dinheiro e em que volume. Agora, ele já teve determinação da Justiça de que retirasse aqueles vídeos em que ele acusa Boulos de consumir cocaína. E há o direito de resposta nas redes dele. Ele falou que as redes estão abertas, mas ele vai ter que ouvir a resposta dos seguidores dele. Então, já houve essa primeira derrota e a gente vê essa disputa toda. Até que ponto que os candidatos podem ir? Porque nos debates também ocorreram muitas acusações de todos os lados, acusações sérias que talvez tenham de ser comprovadas agora em alguns casos, e hoje 3 candidatos desistiram de um debate por causa disso, porque não tem discussão de propostas. Então, qual é o limite para a campanha e qual é o limite no caso desse confronto direto que deveria ser um confronto de ideias, não é, de propostas? Isso tudo é lamentável, porque o que a gente tem visto agora nesse início de campanha eleitoral, mal começou a campanha eleitoral, e o que nós vemos é um baixo nível assustador, não apenas de proposta ou de falta de apresentação de proposta pelos candidatos, mas uma disputa que parece um vale-tudo. É triste para o Brasil, é triste para a cidade de São Paulo. Espero que os candidatos se emendem.
2 representações em menos de uma semana, em alguns dias de campanha, já é um marco, já é alguma coisa forte. Representações de direito de resposta. A Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, tem uma série de mecanismos para fazer com que o candidato infrator, com que o candidato que se porta mal, responda por seus atos. Aqui, por exemplo, ele foi condenado a devolver um tempo que foi usado por agressão, de exposição na internet, ao candidato Boulos. Então, se foram 2 ou 3 dias, ele vai ter que permitir por 2 ou 3 dias que o Boulos exiba nas suas redes pessoais a resposta às agressões que sofreu. Isso é uma primeira medida. Há a possibilidade dessas medidas serem agravadas à medida em que houver reincidência por parte do candidato. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a gente possa ter uma civilidade um pouco maior para dar oportunidade à realização de debates, para dar oportunidade a que os cidadãos de São Paulo tomem conhecimento efetivamente das pretensões de cada um dos candidatos. E escolham com base em propostas quem vai ser o candidato que vão votar. Não é? Agora, em termos gerais, porque tem as candidaturas também a vereadores, o que os candidatos podem fazer com os recursos? O senhor falou que não pode dar brindes, não pode pagar eleitores. O que pode fazer? Porque tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Como é que é a distribuição desses recursos e o que pode ser feito? Bom, esses recursos públicos, tanto no que diz respeito ao fundo partidário como no que diz respeito ao fundo de financiamento de campanha eleitoral, que esse ano foi a quase 5 bilhões de reais para todos os partidos em todo o país, isso pode ser usado para fazer divulgação eleitoral, impressos, bandeiras, adesivos, que podem ser instalados. Hoje em dia a campanha, digamos assim, física, né, nas ruas, é muito reduzida. A campanha tem se centrado nas últimas eleições nas redes sociais, na internet. Pode pagar impulsionamento? O próprio candidato pode pagar impulsionamento e o partido político, federação, coligação partidária pode. Particular não. Pessoa pode compartilhar as postagens do seu candidato e assim apoiá-lo, mas não pode impulsionar, só o próprio candidato. Agora, pode ter uma divulgação, por exemplo, via WhatsApp e Telegram, que não há controle do Tribunal Eleitoral? Pode haver, são esses aplicativos de comunicação, WhatsApp, Telegram, que são permitidos desde que, 2 condições a princípio, a lista dos contatos seja uma lista do próprio candidato, sem ser adquirida de qualquer forma, de pessoa jurídica ou de outra fonte qualquer, então uma fonte própria do candidato, e que deixe aos destinatários a possibilidade de ser excluído dessa lista. O WhatsApp é um mecanismo muito popular no Brasil que gera muitos desafios. Inclusive para o controle de fake news. Exato. Esse é o maior desafio da Justiça Eleitoral. Há um acordo de colaboração do próprio WhatsApp na tentativa de localizar as fontes das divulgações inverídicas e sustar essa divulgação. Mas não é fácil. Não é tão fácil quanto no Facebook, em que você consegue localizar. Nas redes, Instagram, Twitter, que é visível, lá está explícita a informação falsa, né? No WhatsApp você tem uma rede que se multiplica e é mais difícil localizar a fonte. Agora, antes de encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor viu a decisão sobre a anistia aos partidos, né? Se faz exigências legais, eles não cumprem, aí tem anistia, não tem multa. Nós tivemos agora o registro, pela primeira vez, de candidaturas negras chegar a 52%, tem que ter um mínimo de 30% de candidaturas de mulheres, pretos e pardos. Eles podem cumprir, mas precisa dar espaço também para essas candidaturas, não é? Pois é um passo atrás, né, Denise? Infelizmente, em vez da gente ver uma melhora nas instituições, a gente às vezes vê uma piora. A participação das mulheres na política
está assegurada na lei em 30%. Até hoje nós não alcançamos 30% de representação feminina em nenhum parlamento do Brasil, em nenhuma Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Tomara que a gente consiga chegar lá, mas até hoje esta regra ainda não trouxe o efeito que se esperava dela. Tem havido, por parte da Justiça Eleitoral, a exigência de que, se tem 30% de mulheres, tem que ter pelo menos 30% dos recursos públicos dos fundos direcionados às mulheres. E mais, em eleições anteriores, o TSE disse, se tiver 40% de mulheres, vai ter que destinar 40% dos recursos. Isso já está mudando com essa emenda constitucional. Não há no Brasil cota mínima para candidaturas da raça negra ou de pardos. Mas o Tribunal Superior Eleitoral também havia estabelecido que, se houvesse, por exemplo, 50% de uma chapa de pessoas autodeclaradas negras, devia haver 50%. Agora caiu. Eu agradeço muito a presença de João Fernando Lopes de Carvalho, que é advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês.